Olá, seja muito bem-vindo à aula número 5 aqui no curso Trino. Nós vamos agora em Direito Empresarial estudar a parte relativa aos contratos empresariais. Vamos fazer uma aula bem assertiva para que vocês tenham as principais informações da parte geral dos contratos empresariais e também da parte especial, falando dos contratos em espécie. Então, seja muito bem-vindo a essa aula número 5. Vamos começar abordando, então, a parte geral dos contratos empresariais. Vamos lá, está a ementa da nossa aula. Vamos começar, então, lembrando que o contrato empresarial, evidentemente, ele não se distancia da realidade, pelo menos conceitual, dos demais contratos. Então, aquele conceito que você já domina relativamente ao contrato, ou seja, o que é o contrato, o que significa o contrato, isso não vai ser alterado pelo fato de ser um contrato de natureza empresarial. Então, isso é um ponto importante que você saiba que o conceito que você já domina de contrato será usado também em relação aos contratos empresariais. Por isso, o contrato empresarial ele também é um instrumento de constituição, modificação e extinção de uma relação jurídica. Então, quando a gente fala de contratos, conceito de contrato, a gente sempre fala de constituição, de modificação e extinção de uma relação jurídica. Então, contratos serve como instrumento de constituição, modificação e extinção de uma relação jurídica. Então, você pode utilizar esse conceito também em relação ao contrato empresarial. Só que o contrato empresarial você vai ter que agregar uma informação importante para distingui-lo em relação aos demais. Então, o contrato empresarial segue essa mesma lógica conceitual que vocês já dominam, porém, existem elementos que devem ser agregados para que você possa conceituar perfeitamente o que significa o contrato empresarial. E aí a gente vai se valer da professora Paula Forgione. A professora Paula Forgione é uma referência em relação a contratos empresariais. Então, vejam qual seria o conceito de contrato empresarial à luz da lição da professora Paula Forgione. O contrato empresarial deve ser compreendido como sendo aquele exclusivamente celebrado entre empresários. Ou seja, nos polos das relações contratuais devem estar apenas empresários, os quais, ou seja, ambos, né, buscam sempre um intuito de lucro em suas negociações. Então, o contrato empresarial tem esse elemento que o distancia dos demais. Ou seja, um contrato empresarial, ele é um elemento de constituição, modificação e extinção de uma relação jurídica, mas entre empresários. Então, esse é o elemento agregador que você precisa inserir no seu conceito. Ou seja, as partes num contrato empresarial são necessariamente empresários. Bom, seguindo essa lógica, então, vamos passar para o estudo da função social do contrato. Como eu disse, a gente vai ser bem assertivo, né? Vamos falar de função social do contrato e, claro, a gente vai trabalhar esse cenário em relação aos contratos empresariais. Bom, então, quando você fala em função social do contrato, a primeira questão que você deve lembrar é que a função social do contrato exerce uma limitação em relação ao princípio da autonomia da vontade. Então, a função social do contrato serve de base limitadora do avanço da autonomia da vontade, porque, nesse caso, vai prevalecer o interesse social, né? A questão de ordem coletiva em relação aos interesses
daquelas partes envolvidas. Então, prevalece o interesse social sempre que identificada a conivência entre a liberdade das partes de contratar e os efeitos sociais que são produzidos pelo contrato. Então, função social do contrato é base limitadora do princípio da liberdade de contratar. Então, sempre prevalece o interesse social em relação à liberdade das partes de contratar. A gente tem que avaliar os efeitos sociais que são produzidos pelo contrato. E com relação a esses efeitos, a gente trabalha o cenário da eficácia interna e externa da função social do contrato empresarial. Então, vejam, a função social do contrato tem uma eficácia interna, também chamada de intrínseca, e uma eficácia externa, também chamada de extrínseca. A eficácia interna está dirigida às próprias partes do contrato. E aí ele tem esse objetivo de assegurar o equilíbrio desse acordo, assegurando, portanto, a existência de trocas econômicas úteis e justas entre as partes. Então, por exemplo, a função social interna, que tem por esse objetivo assegurar esse equilíbrio do acordo, assegurar que exista sempre uma troca econômica justa e útil entre as partes, ela se revela, por exemplo, essa eficácia interna da função social do contrato com o chamado adimplemento substancial e a resolução por onerosidade excessiva. Então, são exemplos de eficácia interna da função social do contrato. Na segunda, que é a função eficacial externa, a gente tem aqui, senhores, o objetivo de tutelar interesses de terceiros e da coletividade. Então, a função social exerce uma função externa no sentido de assegurar a tutela dos interesses de terceiros, de toda a coletividade. Essa é a lição, por exemplo, do desembargador TJ Rio de Janeiro, é um livro muito interessante sobre contratos, que é o professor Marco Aurélio Bezerra de Mello. Então, em resumo, a eficácia interna e a eficácia externa, elas se apresentam em relação à função social do contrato de maneira distinta, né? Então, a gente tem a eficácia interna, que representa uma obrigatoriedade das partes em observarem a lealdade, a eticidade e a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana nas relações contratuais. Já, por sua vez, a eficácia externa tem o objetivo de promover o desenvolvimento social. Então, a função social do contrato tem sede constitucional, irradiando seus efeitos a qualquer tipo e natureza de relação contratual. Então, eficácia interna e eficácia externa não se confundem na questão do estudo sobre a função social do contrato. E aí vem o detalhe do direito empresarial. O professor Fábio Lhoa Coelho, ele diz o seguinte: o negócio jurídico empresarial, ele não está sujeito às mesmas regras do negócio jurídico em geral. Então, ele começa a identificar que no contrato de natureza empresarial, a gente vai ter soluções distintas daquelas que nós aplicaríamos num contrato que não seja empresarial, regido pelas regras do direito comum, do direito civil. Então, dessa maneira, a gente tem ali, segundo o professor Fábio Lhoa Coelho, um equívoco em relação, né, à questão da unificação legislativa nas obrigações contratuais. Ou seja, o Código Civil unificou o direito privado em relação aos contratos. Mas, na verdade, as soluções entre um contrato civil e um contrato empresarial não são as mesmas. Então, a gente não tem a mesma aplicação. Então, os contratos empresariais não estão sujeitos à mesma disciplina, princípios e regras aplicáveis aos contratos civis.
Essa é a ideia. E aí vejam que o professor Fábio Lio Coelho, ele diz que, por exemplo, a assimetria, quando existe no contrato empresarial, não tem por fundamento nem a necessidade, a hipossuficiência para contratar, a necessidade de contratar, nem o déficit de informações, que é uma marca da vulnerabilidade. Então, isso é muito comum nos contratos civis, né? Às vezes você tem a necessidade de contratar, não tem escolha, você tem que contratar, e muitas vezes você não tem informações a respeito daquele contrato, o que limita, o que te torna, portanto, vulnerável naquela relação contratual. Mas no direito empresarial, a assimetria não está relacionada nem na questão da necessidade de contratar, nem na questão do déficit de informações. Então, ele diz, é descabido falar em empresário hipossuficiente. Então, num contrato empresarial, você não poderia dizer uma das partes seria hipossuficiente, porque ele não está premido por nenhuma necessidade que o obriga a contratar, e ele também não pode ser chamado de empresário vulnerável. Porque ele tem o dever de conhecer, né, tudo sobre o objeto do contrato. Então, você não tem, portanto, meus amigos, né, essas características do contrato civil no contrato empresarial, segundo a lição do professor Fábio Lio Coelho. Então, você não tem nem empresário hipossuficiente, nem tampouco um empresário vulnerável, né? Bom, então o que marca os contratos empresariais, na verdade, é a dependência. Então, quando há assimetria na relação empresarial, você está falando de empresário dependente. A dependência é uma autolimitação assumida de livre vontade. Então, a dependência é uma decisão empresarial. Então, se você resolveu, como empresário, contratar, você tomou uma decisão dentro do parâmetro da autonomia da vontade, da liberdade de contratar. Então, você quis fazer isso, você quis se tornar dependente. Não é porque você foi obrigado a contratar, nem porque você é um empresário que não tem conhecimento sobre aquela informação. Não, foi uma decisão que você tomou como empresário de celebrar aquela relação contratual, né? Então, por isso, a dependência econômica que pode existir é uma decisão empresarial e, como tal, ela é arriscada e se ele errou nessa percepção, nessa decisão, né, isso não pode ser reparado pelo Poder Judiciário, né? Então, essa seria a percepção do professor Fábio Lio Coelho, que marca o contrato empresarial é a dependência. E o STJ segue essa linha no RESP 936741, quando diz que os contratos empresariais não devem ser tratados da mesma forma que os contratos cíveis em gerais ou contratos de consumo. Então, nesses contratos cíveis em geral, nos contratos de consumo, a gente tem um dirigismo contratual, que se revela na forte intervenção do Estado nessas relações contratuais. Então, nos contratos empresariais, ao contrário, devem prevalecer os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos. Então, direito civil e direito empresarial, ainda que sejam ramos de direito privado, submetem-se a regras e princípios próprios. Então, o fato de o Código Civil de 2002 ter submetido os contratos civis e empresariais às mesmas regras gerais não significa que esses contratos sejam essencialmente iguais. Então, essa é uma premissa que vocês devem adotar. Vamos aqui constatar a existência de alguns enunciados que tratam
desse tema contratos empresariais para que a gente possa marcar essas diferenças. Então vejam, por exemplo, o enunciado da primeira jornada de direito comercial, enunciado número 21. Nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado, tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais. Foi o que nós vimos na lição do professor Fábio Coelho. Existe uma simetria. A assimetria, na verdade, está relacionada com a dependência, segundo o Fábio Coelho, e essa dependência ela é uma decisão voluntária do empresário. Então, eles estão numa simetria. São partes que estão equilibradas, são empresários, né, no contrato empresarial. Então, a intervenção do Estado tem que ser mínima, e não um dirigismo contratual com uma forte intervenção do Estado numa relação de direito empresarial. O enunciado 23, por sua vez, diz que em contratos empresariais é lícito às partes contratantes estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação dos requisitos de revisão ou resolução do pacto contratual. Então, como não existe esse dirigismo contratual, como aqui a gente vivencia a máxima extensão da liberdade de contratar, as partes podem estipular nos contratos, e isso é uma técnica muito comum utilizada pelos norte-americanos, eles conceituam nos contratos aqueles termos para que, se houver um litígio, o juiz possa entender exatamente qual foi a intenção das partes. Então, é muito importante que a gente tenha e siga essa regra de estabelecer parâmetros objetivos nas relações contratuais empresariais para que o juiz, quando ele for conhecer desse litígio, ele entenda qual foi a intenção das partes. Então, por isso que essa técnica norte-americana ela é muito seguida nos contratos empresariais, os termos e os seus significados. Então, isso é perfeitamente possível nesses contratos. O enunciado 26 da primeira jornada de direito comercial, todos eles são da primeira jornada de direito comercial, né? O enunciado 26, o contrato empresarial cumpre sua função social quando não acarreta prejuízos a direitos ou interesses difusos ou coletivos de titularidade de sujeitos não participantes da relação negocial. Esse enunciado é muito importante porque vocês vão perceber que quando a gente fala de função social do contrato em um contrato empresarial, apenas se aplica a eficácia externa. Lembra que a gente estudou há pouco a eficácia externa? Se você não lembra, volta um pouquinho o vídeo ou o slide, dá uma olhada na divisão, classificação da função eficacial interna e externa da função social do contrato. Então, você vai perceber que para as relações envolvendo contratos empresariais, a função social do contrato se aplica, mas apenas na sua parte eficacial externa. Ou seja, que não acarrete prejuízos a direitos ou interesses difusos. Por exemplo, violando regras de natureza ambiental, que interessa a todos nós, a toda a coletividade. Essa é a ideia da função social do contrato. Esse é um ponto importante que você não pode deixar de observar. O enunciado 28, por sua vez, estabelece que, em razão do profissionalismo com que os empresários devem exercer sua atividade, os contratos empresariais não podem ser anulados pelo vício da lesão fundada na inexperiência. Né? Então, como o professor Fábio Coelho diz, não existe empresário hipossuficiente, né, numa relação contratual empresarial, nem vulnerável. Existe o dependente, mas a dependência é uma decisão voluntária desse empresário. Né? Ele quis se tornar dependente. Né? Por exemplo, ele tinha liberdade para empreender. Então, ele poderia empreender com um negócio próprio,
mas ele decidiu empreender através de uma franquia. Ele vai se tornar dependente do franqueador. É uma decisão voluntária, né, dele. Ele tomou essa decisão. Bom, ainda sobre os contratos empresariais, é importante falar um pouco sobre os princípios. São princípios que são aplicáveis nos contratos em geral, e a gente tem que trazer aqui também essa informação em relação aos contratos empresariais. Então, vejam vocês aqui. Princípio da autonomia da vontade. Esse princípio, evidentemente, é extremamente importante no estudo de qualquer tipo de contrato. Não seria diferente nos contratos empresariais. Esse princípio da autonomia da vontade, que tem inspiração na Revolução Francesa, ele traz a liberdade para o indivíduo definir como seria o seu melhor interesse naquela relação contratual. Ou seja, a liberdade de contratar é um direito fundamental de qualquer pessoa. Ela não pode ser obrigada a celebrar um contrato. Então, a autonomia da vontade, ela pode ser identificada, segundo o professor Orlando Gomes, num tríplice interesse: liberdade de contratar propriamente dita, decisão por celebrar o contrato, também a liberdade de estipular o contrato, o tipo de contrato, e também o terceiro seria a liberdade para determinar qual será o conteúdo do contrato. Bom, uma limitação própria da autonomia da vontade são as questões que envolvem a ordem pública, são normas cogentes, e também uma lei imperativa e a própria função social do contrato que nós já estudamos. Então, quais são as limitações ao princípio da autonomia da vontade? Norma de ordem pública, uma lei imperativa e a função social do contrato. A função social do contrato é, como a gente sabe, uma base limitadora desse princípio. Tem aquelas duas funções, eficácia interna e eficácia externa, e no direito empresarial, contratos empresariais, somente aplicamos a eficácia externa, como nós já sabemos. A autonomia da vontade, então, não pode se constituir em arbítrio indevido e ofensivo dos direitos alheios, daí porque a liberdade contratual não pode importar em autonomia absoluta. Por isso que, né, o direito estabelece essas liberdades, essas limitações à liberdade de contratar. Existe ainda, senhores, dentro dessa perspectiva, o chamado dirigismo contratual, que nós já vimos aí durante a aula, né, algumas informações sobre o dirigismo contratual, e que representa uma drástica intervenção do Estado nas relações contratuais privadas, né? O que significa uma liberdade de contratar. O Estado intervém e determina como deve ser o contrato ou que determinadas normas não podem ser contratadas, determinadas questões não podem ser contratadas, por exemplo. Nos contratos empresariais, o reconhecimento da autonomia privada e a aplicação do limitador da função social do contrato não possui a mesma dimensão, como nós já estamos aí direcionando o raciocínio de vocês. Então, não tem a mesma dimensão a autonomia da vontade, né, a limitação da autonomia da vontade e também da função social do contrato, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que nos contratos empresariais existem os chamados custos de transação. Existem os custos de transação para a celebração de um contrato empresarial. A elaboração envolve a busca de parceiros, a negociação dos termos contratuais, a redação dos instrumentos contratuais, a exigência do seu cumprimento. Então, toda essa dinâmica consome tempo, experiência profissional específica e
a perseverança no cumprimento daquela obrigação contratual. Então, a gente não pode negar a existência dos chamados custos de transação numa relação contratual, né, empresarial. E o juiz deve estar preparado para analisar esse cenário, assim como também um membro do Ministério Público. Então, vejam, essa é uma questão de análise econômica do direito, custos de transação. Então, o juiz tem que, ao analisar um contrato, né, ao decidir intervir numa relação contratual privada empresarial, ele tem que estar atento aos custos de transação, né, porque isso influencia, evidentemente, no desequilíbrio econômico desse contrato, né? Então, influencia na questão da segurança jurídica. O professor Luciano Tim, que é um dos grandes expoentes no Brasil sobre a análise econômica dos contratos e do próprio direito, né? AED, né? Análise Econômica do Direito, ele diz que na segurança jurídica está inserida a noção de que os custos e riscos das transações podem ser calculados pelos agentes. Então, dando margem para que os indivíduos envolvidos avaliarem quais os reais efeitos dos atos tomados em suas transações. O que isso significa? Olha um exemplo muito simples. O sujeito é empresário, celebra um contrato empresarial e aí depois ele descumpre essa obrigação contratual. Veja, se você vai ao judiciário para compelir esse empresário a cumprir a relação contratual, você tem que observar como o judiciário se comporta em relação a esse contrato. Se haverá o enforcement, como se fala, né? Se haverá a força obrigatória do cumprimento desse contrato e em qual extensão isso vai acontecer. Por quê? O comportamento do judiciário ele vai determinar os incentivos às partes em cumprir ou não o contrato. Então, imagine o seguinte, lá nos Estados Unidos, o sujeito tem muito receio em descumprir o contrato, porque se ele descumpre, tem uma multa pesadíssima, ele vai ter uma resposta rápida do Poder Judiciário, existe uma segurança jurídica em relação a aquelas questões que são postas que podem ser, entre aspas, duvidosas no contrato, quer dizer, existe uma jurisprudência segura que vai ser seguida, então não há muita surpresa em relação ao juiz. Por quê? No Brasil é diferente. No Brasil, o Brasil tem uma dimensão continental, muitos juízes em muitos lugares, cada um pensa de uma maneira. Então, as partes sabem disso. Caiu naquele juiz, ele já sabe, esse juiz, o processo demora a andar, então eu vou ter aqui pelo menos 2 anos para cumprir esse contrato, então esses 2 anos depois eu tenho um recurso ainda, então eu vou descumprir, e quando for para cumprir essa obrigação contratual, ou seja, quando houver o trânsito julgado, eu já tenho aqui depositado esses valores aqui, eu vou ganhando em cima do rendimento desses valores que eu depositei para depois pagar essa indenização. Quer dizer, você incentiva o não cumprimento do contrato. Então, nas relações empresariais, as partes que são empresários, eles possuem liberdade para contratar e eles querem sempre, têm sempre o objetivo, como a Paula Furgione diz, de extrair dali a maximização de suas vantagens, dos lucros. Então, a liberdade de contratar é o principal princípio que norteia as relações contratuais e empresariais. E o juiz não pode ignorar os custos de transação e também a segurança jurídica no cumprimento desse contrato. Então, é muito importante que o contrato seja cumprido. E essa força obrigatória dos contratos se verifica nesse princípio do pacta sunt servanda, né? Esse princípio da força obrigatória dos contratos, ele vai ser extremamente importante dentro dessas perspectivas de custos de transação, né? Se o judiciário ele representa uma morosidade, isso é um custo de transação.
Quer dizer, vai demorar mais para a parte recuperar o seu crédito ou a compelir a outra cumprir aquela relação contratual. Então, isso incentiva o descumprimento de contratos. Se o juiz tarda em decidir, se o juiz ali não dá força ao cumprimento de suas decisões, né? Não compele as partes a cumprir, ele vai descumprir. É isso, são incentivos. As partes são movidas a incentivos. Tudo depende do que o judiciário vai fazer, né? Então, a força obrigatória dos contratos seria a pedra angular para a segurança jurídica do comércio jurídico, e nem o juiz poderia revisá-lo ou libertar uma das partes de seu cumprimento. Então, aquela ideia do professor Luciano Tim já era representada pelo professor Orlando Gomes. Mas nenhum princípio ele é absoluto, porque existem os contratos de adesão, né? Então, se for um contrato de adesão, a gente tem um cenário um pouco diferente. Mas vamos ver o que a Lei da Liberdade Econômica fez no Código Civil em relação aos contratos empresariais. Vejam só. 421, parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Lei da Liberdade Econômica. Olha aqui nos contratos empresariais, intervenção mínima e é excepcional a revisão do contrato. Lembra que quando a gente falou da função eficacial interna e externa da função social do contrato, a eficácia interna não seria aplicável aos contratos empresariais. E na eficácia interna da função social do contrato, a gente tem o adimplemento substancial e a resolução por onerosidade excessiva. Então, isso não deveria ser aplicado aos contratos que são empresariais. 421A, os contratos civis e empresariais, eles presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que, 1. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução, dentro daquela linha de enunciados que nós vimos. A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. Então, o juiz tem que observar essa disposição contratual. Um bom contrato redigido dessa maneira, com esses parâmetros, deveria ser respeitado pelo magistrado. E a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Então, vem a professora Paula Furgione e diz: em suma, o funcionamento do mercado exige que os pactos sejam respeitados. Se em outras áreas do direito esse pressuposto foi relativizado, nas últimas décadas, a tendência do direito comercial vai no sentido de impor ao comerciante o respeito aos acordos aos quais livremente se vinculou. Então, essa é a visão econômica do enforcement dos contratos. Se os custos para o rompimento do contrato fossem maiores que os benefícios de cumpri-lo, as partes seriam incentivadas a não quebrá-lo. Bom, e para a gente fechar aqui, então, meus amigos, a gente já passou do horário aqui, já estamos no limite de tempo desse bloco 1. A boa-fé objetiva, meus amigos. Identificação em todas as fases do contrato. A boa-fé objetiva também se aplica aos contratos empresariais, os seus deveres anexos, evidentemente, e também o venire e contrafacto próprio, né? Então, a gente também tem esse tipo de aplicação dos contratos empresariais, mas sempre levando em consideração os parâmetros que nós já indicamos para os senhores. Então, esse primeiro bloco foi dedicado à análise, portanto, meus amigos, da parte geral das relações contratuais. No segundo bloco, contratos empresariais. No segundo bloco, a gente vai falar dos contratos empresariais em espécie.